Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória e aleluia, 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 aleluia, glória e aleluia. No Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Volta de Jerusalém e são os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobra os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, 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 não dá, sem Jesus não dá. Não sei se você sabia, mas o original dessa música não tem essa parte, não dá, sem Jesus não dá. Se você pegar o CD original, essa parte instrumental, não sei se é um teclado, um metal que faz. Eu não sei quem foi que passou a cantar essa parte sem Jesus não dá. Eu sei que a gente está fazendo agora, igual o Marcos Góes, mas, por exemplo, na minha igreja cantava. Não dá, sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá. E eu sei que as igrejas cantavam diferente. Como é que era na sua? Na minha cantava assim: sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Ainda tem uma outra versão que o pessoal canta assim: não dá, sem Jesus não dá pra ficar, não dá, sem Jesus não dá pra ficar, não dá, sem Jesus não dá. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer só o instrumental e aí você canta da forma que você aprendeu, canta do jeito que você foi ensinado lá na sua igreja e a gente vai cantar todo mundo junto, cada um do seu jeito e vai ficar bonito. Vamos lá? Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente. É uma premiere, ou seja, é uma transmissão pré-gravada, por isso vocês podem ver aí o horário, olha, 1h06 da tarde, horário daqui da Flórida, 2h06 da tarde, horário de Brasília. Mas essa transmissão foi scheduled para ir ao ar para ser transmitida às 9 da noite, horário daqui da Flórida, 10 da noite ou 22 horas, horário de Brasília. E eu quero fazer um react sobre uma reportagem da BBC News Brasil sobre um tema que é realmente interessante, chamado o narcopentecostalismo. Eu lembro que quando criança era comum nas encruzilhadas lá do subúrbio, Rocha Miranda, Acari, Coelho Neto, Barros Filho, lá no Coleginho, etc., em diversas ruas em que se cruzavam, havia um ponto de intersecção, despachos, animais mortos, alguidar de farofa, praianinha, pitus, famosos despachos. E sexta-feira era comum ver vários adeptos
da Umbanda, Quimbanda, Candomblé em portas de cemitérios, arriando despachos e etc, etc, etc. E era também, vamos colocar assim, comum que os chefes de boca de fumo professavam uma fé nas chamadas religiões de matriz africana. E era um fenômeno que ocorria não somente no Brasil, como também na Itália. É sabido que o Vaticano tinha, assim, influência e também um conluio com a máfia. No México também, os cartéis que foram se formando, os donos, os poderosos dos cartéis, eram predominantemente católicos e devotos da Virgem de Guadalupe. E agora, segundo a BBC News, existem comunidades no Rio de Janeiro que foram fundidas e foi colocado o nome de Complexo de Israel, com a estrela da bandeira de Israel, que muitos erroneamente chamam de Magen Davi ou Estrela de Davi. E se você quiser saber o significado real dessa estrela, basta você ler o livro de Amós, capítulo 5, do versículo 21 ao 27, e Atos dos Apóstolos também, capítulo 7, se não me engano, versículo 48 ou 49. Não estou bem seguro com relação ao versículo do livro de Atos, mas que faz referência à estrela do Deus Renfã. E eu vou somente mostrar aqui para vocês, deixa eu colocar aqui no FoiceTube, mas não vou mostrar o vídeo, apenas aqui está, olha, narcopentecostalismo, a religião na briga por territórios no Rio. E é esse vídeo aqui, da BBC News, está aí, ó, o avanço de traficantes evangélicos, e essa repórter que faz a apresentação. Narcopentecostalismo, a religião na briga por territórios no Rio. E é raro encontrar algo assim, um trabalho de qualidade nessa mídia, mainstream mídia, mas finalmente, né, alguma coisa de bom que dá para ser analisado. Então eu vou colocar aqui o áudio. Serão feitas paradas pontuais para expressar opiniões e também o que diz a palavra. E desde já eu agradeço a todos aqueles que estarão acompanhando. Deixa eu ver aqui como está o volume, tudo certo? Vamos então. Bandeiras de Israel pintadas em muros de favelas do Rio de Janeiro, nomes de grupos criminosos com referências religiosas. Por que alguns traficantes cariocas estão usando símbolos bíblicos nos seus domínios? Eu sou a Letícia Mori e eu vou falar nesse vídeo sobre a aproximação do tráfico com a religião e a cultura evangélica neopentecostal. Alguns pesquisadores chamam isso de narcopentecostalismo, mas outros são contra o uso desse termo. Eu vou falar disso mais pra frente, mas eu quero começar dando um exemplo do uso da religião pelo tráfico. O Complexo de Israel. Eu tô falando de um conjunto de 5 comunidades na zona norte do Rio, dominado pelo Terceiro Comando Puro, uma das maiores facções do estado. A Estrela de Davi aparece em muros e bandeiras nas entradas das favelas e foi vista até em neon no alto de uma caixa d'água na comunidade de Cidade Alta. Tá aí, né? O que o pessoal chama de Estrela de Davi, ou Magen Davi. Não há nenhum versículo no livro de Reis, Samuel, a respeito de Davi ter adotado uma estrela como um símbolo real ou seu próprio símbolo. Simplesmente não há. Isso daí é mais um acréscimo, uma invenção. Não são poucas as pessoas que adotam esse símbolo ou essa simbologia. Mas se a pessoa interessada tiver um mínimo de curiosidade, paciência e tempo
e procurar saber a respeito sobre o significado dessa estrela de 6 pontas, né? Esse hexágono, irá descobrir que o triângulo com a vértice apontando para cima significa o lado masculino e o triângulo com a vértice apontando para baixo o lado feminino, e que tem tudo a ver com agnosticismo e outros tantos ismos ao longo da história da humanidade. Mas de Davi não tem nada a ver. Infelizmente, esse símbolo foi adotado como o símbolo da nação de Israel e, portanto, está em sua bandeira, quando os verdadeiros judeus queriam a menorá, ou menorá. Mas a família do escudo vermelho preferiu essa simbologia aí. Segundo a polícia, esse território foi batizado de Complexo de Israel pelo chefe do tráfico local. Pesquisadores dizem que é uma referência a uma passagem bíblica que cita a terra prometida para o povo de Deus. O grupo que o traficante comanda também tem um nome relacionado à religião, Tropa de Arão. Arão é o irmão de Moisés, um dos principais personagens do Antigo Testamento. No início, a Tropa de Arão dominava o tráfico na comunidade de Parada de Lucas. Hoje, também controla o tráfico nas favelas de Cidade Alta, Pica-Pau, Cinco Bocas e Vigário Geral, segundo a polícia e centros de pesquisa em segurança pública. É importante lembrar... Olha só, Tropa de Arão, hein? Esses 5 complexos, essas 5 comunidades são controladas pela Tropa de Arão. E o interessante, ela vai comentar mais adiante, que existem pastores que apoiam isso. Inclusive, eu lembro até um vídeo que foi mostrado em uma live, em que o pastor estava ministrando o culto, e aí o pessoal da bandidagem entrou e foi pedir ao pastor uma bênção, uma oração para o traficante que iria entrar em guerra com um grupo adversário que queria invadir a comunidade, foi pedir proteção. E o pastor orou. De repente, assim, friamente, a gente, poxa, mas que associação é essa entre o santo e o profano? Mas olhando também a questão por um outro lado, se você fosse um pastor numa comunidade e o chefe da comunidade te pedisse uma oração, e se você dissesse que não, a sua cabeça seria pedida numa bandeja. Aí fica aquela pergunta. Você está preparado para, caso a situação leve a isso, morrer pelo nome de Yeshua ou Yahshua? Se você disser não a um pedido do dono da boca de fumo, uns podem tomar isso como um assinte, uma afronta e cancelar o seu CPF. Você está pronto para morrer mantendo a sua integridade ou cederia aos cantos dessa sereia demoníaca? Fica aí a pergunta para que você responda nos comentários. Continuando. Que a comunidade evangélica em geral rejeita totalmente a ideia de que um traficante possa ser evangélico. E eu também falo disso mais pra frente. Mas pesquisadores apontam que traficantes como líder da Tropa de Arão, eles não só se declaram evangélicos, mas têm de fato uma vida religiosa, participam de cultos e têm até amigos pastores. Olha só, o líder da Tropa de Arão, os membros da Tropa de Arão, não somente se declaram evangélicos, mas levam uma vida como participam de cultos e têm pastores amigos ou amigos pastores. Espera aí, o evangelho transforma. Assim como hoje nós vemos aí igrejas inclusivas, daqui a pouco teremos também a igreja evangélica como eu poderia denominar, da milícia do reino de Zeus, né? Da milícia do reino de Deus, e o versículo, né? Deus é o meu mentor, ou Deus é o dono da boca de fumo, e nada me faltará. O Salmo 23 adaptado para essas milícias. É uma bagunça tremenda. A gente vê a degradação, a falta de respeito, porque o verdadeiro
evangélico convertido, uma vez tendo um encontro, uma intimidade com o Todo-Poderoso, sabe que essas práticas são errôneas e não dá para viver uma vida estando com um pé no evangelho e um pé nesse tipo de vida. Mas, continuando. A polícia foi o líder da tropa que mandou espalhar as referências religiosas pelo território do Complexo de Israel. Ao mesmo tempo, ele é alvo de 20 mandados de prisão por crimes como homicídio, tortura, tráfico, roubos e ocultação de cadáver. No caso do Complexo de Israel, nós estamos falando de um traficante que se identifica como evangélico, mas que não só tem a sua prática religiosa no cotidiano, mas ele leva essa prática para a comunidade, proibindo outras religiões de existirem e de praticarem a sua fé, principalmente religiões de matriz africana. Olha só, não somente pratica a fé, mas impede que outras religiões, como macumba, quimbanda, umbanda, candomblé, se estabeleçam dentro da comunidade. Em inglês isso é chamado oxymoron, quer dizer, é uma contradição em termos, né? É uma contradição em termos, é como guerra pela paz. A pessoa quer paz, mas a paz é alcançada pela guerra. É uma oxymoron, é uma contradição em termos. Realmente, se a gente parar para pensar, vai dar um nó. Que exige que os participantes do seu exército e daqueles que vão dominar o território junto com ele sejam religiosidades evangélicas, sejam expressões de fé evangélicas, e se não for evangélica, pelo menos que não sejam de religiões de matriz africana ou devotos de São Jorge. Eita, comercial. Já vai sair. How did I become more confident and Eita, clear in my dois. accent? And Por exemplo. Pronto. Mas essa ligação entre o tráfico e as religiões pentecostais não começou agora. Uma das primeiras pesquisadoras a estudar esse fenômeno foi a Cristina Vital Cunha, da Universidade Federal Fluminense. Entre 1996 e 2009, ela analisou a aproximação de traficantes com evangélicos em diferentes comunidades do Rio. Olha só o que ela descreveu. Nas favelas do Acari e de Santa Marta, a rádio de comunicação dos traficantes apitava todo... Ó, nas favelas de Acari, tá aí, ó, nas favelas do Acari, era vizinho de lá, né, Coelho Neto, e de Santa Marta é em Botafogo, né, o rádio de comunicação dos traficantes apitava todos os dias às 5h30. os dias às 5h30, com uma oração do chefe do tráfico. O chefe do tráfico... Rapaz, o chefe do tráfico fazia uma oração. Lembra até a chamada, né, para os muçulmanos, né? Allah, e aí vai todo mundo orar 5 vezes. Então, nas favelas do Acari e de Santa Marta, às 5h30, o rádio apitava e começava o dia com uma oração do chefe do tráfico. O chefe do tráfico, ao mesmo tempo, falava com Deus pedindo proteção e dava orientação. Tá aí, é uma religião. Tornou-se uma vertente desse pentecostalismo comercial, superficial, vulgar, que está sendo difundido com igrejas, parede de balada, igrejas inclusivas e por aí vai. tráfico, ao mesmo tempo, falava com Deus, pedindo proteção, e dava orientação, pedindo para os subordinados matarem menos e dizendo para os líderes comunitários cuidarem das Olha, pedindo aos subordinados para que matassem menos e dizendo para os líderes comunitários cuidarem das pessoas. pessoas. E aí não se tratava só de pedido de oração, né? Pedido de proteção na vida do crime. Era participação ao mesmo tempo no crime e na vida, nas igrejas, né? Na vida comunitária. Então, a participação em cultos, pedidos de cultos de ação de graça, financiamentos de cultos de ação de graça, participação em corrente das igrejas. Um dos traficantes que está lá documentado. Participação em corrente das igrejas, né? A corrente da saúde, da família, do amor, da prosperidade, por aí vai. No meu livro Oração de Traficante, fala sobre o seu lugar como dizimista em uma igreja de uma denominação. Dízimo não podia faltar, né? Traficante dando dízimo. Olha, o dízimo no traficante, do dono da boca, devia arrebentar, né? Devia arrebentar.
nacional, então era um fenômeno diferente do que se identificava até aquele momento e que se mantém até hoje. Mas por que muitos traficantes passaram a seguir a fé evangélica? Primeiro, é bom a gente lembrar que a influência de religiões sobre organizações criminosas já existiu em outros períodos e lugares. Na Itália, por exemplo, houve acusações no passado de uma tolerância da Igreja Católica em relação à máfia. E nesse caso específico do tráfico nas comunidades do Rio, os pesquisadores ressaltam que essa influência das religiões sempre existiu, ou seja, não é exclusiva dos evangélicos. O Dorian Borges, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, me lembrou que nas décadas de 1980 e 1990, as facções eram bastante associadas a religiões afro-brasileiras, como... Isso é verdade. Eu lembro, nessa década aí, em 1980, eu tinha 15 anos, e conforme foi dito no início dessa transmissão, era comum ver despachos e era sabido que os chefes do tráfico estavam bem, não todos, mas a maioria se dizia católico, mas também pediu uma proteção extra aos Exus, Erês, Pombagiras e por aí vai. Isso está corretíssimo. Candomblé e a Umbanda, por exemplo. Ou seja, uma dinâmica entre religião e tráfico que já existia passou a incorporar a cultura neopentecostal que surgia no país. Isso porque a conversão de traficantes é um fenômeno que tem a ver com as mudanças sociais em curso no país. Nos últimos 30 anos, a sociedade brasileira se tornou... Peraí, conversão de traficantes. Se há uma conversão, então a pessoa nasceu de novo. E ao nascer de novo, ela não volta a praticar as obras antigas. Se por um acaso a pessoa não quer abandonar o tráfico, nesse exemplo mais direto, então não houve uma conversão. Olha aí, ó. Jesus Cristo é o Senhor, empresa bacanal do reino de Zeus. Mais evangélica como um todo. Segundo o IBGE, o número de evangélicos subiu 61% entre 2000 e 2010. E de acordo com projeções, se o crescimento continuar no ritmo atual, em 2030 os evangélicos vão chegar a ser mais de 40% da população brasileira. 2030, tudo está sendo encaminhado para 2030. Os evangélicos serão mais de 40% da população brasileira. Com isso, eles se tornariam o principal grupo religioso do Brasil já na próxima década. A conversão dos traficantes evangélicos se dá, na verdade, por diferentes linhas, né? Uma das linhas é porque grande parte dessas pessoas, desses traficantes, eles já vêm de famílias religiosas evangélicas, né? E a outra linha que é extremamente importante diz respeito ao momento em que esses agentes, né, estavam cumprindo ou medida socioeducativa, né, ou cumprindo pena, né, em prisão, tendo em vista que várias igrejas desenvolvem trabalhos evangelísticos nessas instituições. Só que a pesquisadora Cristina Vital Cunha aponta que esse processo é mais complexo. Não é que antes todos eram da Umbanda e hoje todos são evangélicos. Essas duas fés sempre conviveram. Um outro equívoco, em termos assim, sociais, públicos, que é a ideia de que nos anos 80 e 90 nós tínhamos os traficantes que eram aí ligados ao candomblé e à Umbanda, fartamente retratados tanto na bibliografia acadêmica como também na literatura, e que no movimento linear, como se fosse exatamente uma mudança total desse contexto, antes eram traficantes macumbeiros e agora são traficantes evangélicos, e não se conforma a isso. Outra condição central para o surgimento desse fenômeno é que as igrejas viraram um elemento muito importante no dia a dia das comunidades. Elas passaram a representar segurança, apoio material, espiritual e até apoio psicológico aos moradores das favelas. Nesse contexto, assumir abertamente uma religião serviria para a manutenção e legitimação do poder do tráfico. Mas a fé também é usada para a expansão violenta do território. Esses confrontos eles funcionam também como uma guerra espiritual, ou mesmo como uma guerra santa, né? Contra os demônios, né? Contra os inimigos religiosos. Os traficantes do Complexo de Israel, né? Eles são um exército santo, né? Inclusive eles se autodeclaram dessa forma, né? Uma forma de manifestação narrativa, né? De que eles são um exército abençoado e enviado, né? Eles são os abençoados, né? Então, todos aqueles outros que não estão dentro das doutrinas, dentro das moralidades religiosas, são inimigos.
Por isso vai a lógica da Guerra Santa. Mas os evangélicos, em geral, são contrários à ideia de que um traficante possa realmente ser considerado evangélico. O pastor Carlos Alberto, que é da Cidade de Deus, diz que os pastores coniventes com o tráfico são uma minoria, mas são um grande problema porque representam uma minoria com forte influência sobre o rebanho. O pastor sério não se associa ao tráfico. Uma pessoa do tráfico, quando aceita Jesus e quer ingressar na fé cristã, a primeira coisa que a gente conversa com ela é para que ela abandone todo tipo de relacionamento, envolvimento com o tráfico, né? Alguns têm dívida, alguns têm uma conta para acertar, algumas coisas a fazerem, coisas que a gente pode ajudar, a gente ajuda, coisas que assim, fogem da nossa alçada, a pessoa ela se destaca do local onde ela mora. O sociólogo Diogo Silva Correia também me explicou que para muitos cristãos, ser evangélico não é só aderir à crença, é ter ações e um estilo de vida que respeitem essa fé. Na sua pesquisa na Cidade de Deus, os traficantes próximos à religião eram chamados de traficantes de coração aquebrantado, mas não de evangélicos. Olha, numa pesquisa feita na Cidade de Deus, os traficantes eram denominados como traficantes de coração aquebrantado. Rapaz, olha, quando eu penso que nada mais vai me surpreender, aí eu me deparo com isso. Achei um vídeo muito legal, tem 11 minutos esse vídeo, e trazendo algo que realmente está acontecendo. Está acontecendo, e a reputação, até a verdadeira conversão, porque existem pessoas fiéis, pessoas boas dentro desses templos, que moram em comunidades que infelizmente não têm como sair dali e que estão sendo generalizados ou passando por um processo de generalização, porque quem não entende ali o métier, quem não sabe diferenciar de um e menos um, vai colocar todo mundo dentro do mesmo caldeirão da bruxa e associar uma pessoa convertida a esses que se dizem traficantes de coração aquebrantado. Já a pesquisadora Cristina Vital Cunha conta que os moradores das comunidades que ela entrevistou faziam muita questão de fazer uma distinção moral entre eles próprios, os crentes de verdade, e os traficantes que tinham uma vida religiosa. Então, eles diziam que esses traficantes que eram, que a gente poderia chamar de evangélicos, eles de evangélicos não tinham nada, né? Porque eles davam falso testemunho, ou seja, dizendo o verdadeiro evangélico, ele atua com a palavra. Ele não tem a palavra só como um valor moral de referência, né? Mas como uma prática cotidiana, né? Ou pelo menos visam ao atendimento dessa prática cotidiana. Muitos pesquisadores também são contra o uso do termo narcopentecostalismo. A pesquisadora e pastora Viviane Costa, por exemplo, diz que isso passaria a ideia de que a religião só passou a ser um fator importante na dinâmica do poder do tráfico com os traficantes evangélicos, o que não é verdade. A pesquisadora Cristina Vital Cunha também critica o uso desse termo. A ideia de narcopentecostalismo pode produzir a ideia de que tem uma religião específica de traficantes, uma religião que é tomada por traficantes, quando isso, na atualidade, não se verifica no Brasil. Ele acaba sendo um termo assim, sensacionalista, né, que visa promover, chamar a atenção de um fenômeno, mas eu acho que aí de um modo que precariza o entendimento sobre esse próprio fenômeno. Mas a pesquisadora Viviane Costa também explica que conforme mais e mais brasileiros se tornam evangélicos, também fica menos comum uma conversão de maneira mais tradicional, em que a pessoa segue todas as regras rigorosamente. Hoje em dia, muitas pessoas se consideram evangélicas, mesmo que não se comportem exatamente de acordo com os preceitos da religião. Muitas pessoas que se identificam como evangélicos hoje não teriam condições de se identificar como evangélicos se nós pensarmos nas igrejas num modelo mais tradicional, com conversões... Aí, pessoal, o vídeo fica assim escuro, não sei, algum problema. Quando renderizou o vídeo, fica escuro e somente se ouve o áudio, tá bom? Nesse modelo antigo, que deveriam respeitar doutrinas internas da igreja, comportamentos, o modo de ser evangélico,
mais tradicional. Então, muitos artistas seculares, por exemplo, não caberiam, cantores, atrizes, atores, alguns políticos não caberiam também nessa ideia de conversão mais tradicional que nós conhecemos, mas é possível porque essa ideia de conversão ficou cada vez mais flexível. Independente dos termos usados, a aproximação de traficantes da fé e das redes evangélicas mostra que o crescimento da religião no Brasil tem impacto em tudo, na cultura, na maneira da gente se relacionar, na economia, na política e até no crime. E com isso eu fico por aqui. Siga a gente no YouTube, nas redes sociais e em... Pronto, eu achei o vídeo muito bom e por isso eu fiz questão de trazer aqui, fazer um react, porque na realidade, in the end of the day, isso serve apenas para desmoralizar uma conversão sincera, um batismo, um arrependimento, uma mudança de vida, um arrependimento sincero, não um remorso, e banalizar a fé no Messias. Eu sou o Gustavo e esse foi mais um vídeo aqui no nosso canal 4SA Florida Reloaded. Inscreva-se, compartilhe e participe, tá bom? May Yahshua bless each one of you. I'll see you soon. Tchau.